Jesus te advertiu sobre isso, mas poucos prestaram atenção. A advertência que ecoa no silêncio. Você sente isso? Um incômodo que não tem nome, mas pesa como se algo estivesse prestes a acontecer. O mundo gira como sempre girou, mas há uma tensão no ar. Os noticiários parecem repetir o mesmo ciclo de medo, guerras, escândalos e frieza. A fé virou motivo de piada, e a verdade foi trocada por conveniência. Mas tudo isso já estava escrito. Não é novo. Jesus não nos deixou no escuro quanto a esses tempos. Ele advertiu, alertou, clamou. Mas poucos ouviram. Menos ainda prestaram atenção. Hoje, essa palavra vem até você como um sussurro firme da eternidade. Não é acaso. Você não clicou neste vídeo por curiosidade ou distração. O Espírito Santo está te chamando de volta à consciência. Há algo em você que reconhece. Eu preciso ouvir isso. Então pare. Desative as distrações. Feche outras janelas. Respire fundo. Permita que a verdade, mesmo desconfortável, invada o seu interior como uma luz que penetra em quartos trancados há anos. Jesus não nos deixou sem instruções. Ele nos deu sinais, nos ensinou a discernir os tempos, a vigiar, a orar, a não dormir espiritualmente. Ele não falou em enigmas, ele disse com clareza: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse que viriam falsos profetas, que o amor de muitos se esfriaria, que a iniquidade se multiplicaria. Ele falou sobre quedas disfarçadas de sucesso, sobre caminhos largos que levam à perdição, sobre portas estreitas que poucos escolhem. E mesmo assim, muitos seguem como se nada tivesse sido dito. Você está ouvindo agora porque sua alma está sendo despertada, e este é o início de algo que pode transformar seu destino. Mas para isso, você vai precisar ouvir com o coração, não com os ouvidos. Vai precisar decidir sair do piloto automático. Vai precisar olhar para dentro de si, não com culpa, mas com coragem. Essa é uma convocação para retornar ao que é eterno. E quem retorna, não volta igual. O amor de muitos se esfriaria. Jesus não falou isso como uma hipótese. Ele declarou como um fato. O amor de muitos se esfriaria. E agora você vive em meio a isso. Já percebeu como as pessoas olham umas para as outras sem enxergar? Como as conversas são rasas, os compromissos frágeis e os afetos condicionais? A frieza virou linguagem cotidiana. A pressa, o orgulho e o ego tornaram o coração humano um território congelado. Esse esfriamento não começa com ódio, mas com indiferença. Primeiro vem o afastamento silencioso, a falta de empatia, o não é problema meu. Depois, a normalização da violência, do desprezo, da mentira. E então, aquilo que era absurdo passa a parecer comum. O pecado, quando repetido e aceito, adormece a consciência. Mas Jesus disse que o amor esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. Ou seja, quanto mais o mal é tolerado, mais o amor se retira. Porque o amor verdadeiro não coexiste com a injustiça. Ele sofre, ele clama, ele luta. Mas quando não encontra espaço, ele se recolhe. Não é à toa que tanta gente hoje vive cercada de pessoas, mas se sente sozinha. Não é porque falta gente, é porque falta calor, falta amor real, falta presença. E talvez você esteja aqui porque também sente isso. Talvez você ame, mas não se sinta amado. Ou talvez tenha começado a se endurecer sem perceber. Já não se comove como antes. Já não chora na presença de Deus. Já não sente dor pela dor do outro. Essa anestesia emocional é perigosa, porque é sutil. Vai entrando aos poucos até que tudo pareça normal, mas por dentro, tudo está frio. Essa profecia de Jesus não foi para nos assustar, mas para nos despertar. Ele queria que soubéssemos que quando o amor começasse a se apagar, o tempo estaria se cumprindo. É um alarme espiritual. Não ignore isso. Se o amor esfriou, é tempo de reacender a chama. Mas só o Espírito Santo pode fazer isso, e ele está aqui, agora.
Sopre sobre as cinzas, porque ainda há tempo de amar como Jesus amou. Corações endurecidos, quando a verdade passa despercebida. O maior risco da vida espiritual não é a tentação escancarada. É o endurecimento silencioso do coração. Não acontece de uma vez. Acontece quando ouvimos a verdade repetidas vezes e não reagimos mais. Quando um versículo já não toca. Quando uma pregação já não incomoda. Quando a voz do Espírito se torna ruído de fundo, como um alarme ignorado. E então, mesmo vendo, já não enxergamos. Mesmo ouvindo, já não compreendemos. Foi exatamente isso que Jesus disse. O coração endurecido é aquele que se acostumou com o sagrado, que vai à igreja, mas não adora, que lê a Bíblia, mas não se rende, que fala o nome de Deus, mas não treme diante dele. E o mais perigoso é que esse tipo de coração ainda parece religioso por fora, ainda canta, ainda participa, mas por dentro está cego, porque o pecado mais letal não é aquele que se comete abertamente, é o que se justifica com argumentos espirituais. Jesus falou com dureza sobre isso. Disse que alguns, mesmo vendo milagres, não se converteriam, que ouviriam as palavras da verdade, mas não se voltariam para Deus, porque há um ponto em que a verdade, quando ignorada muitas vezes, começa a ser rejeitada como se fosse mentira. O engano se instala não apenas por influência externa, mas por decisão interna. O orgulho de não querer mudar, a vaidade de achar que já sabe tudo, a resistência de quem tem medo de ser confrontado. Talvez você esteja sentindo esse peso agora, como se algo dentro de você estivesse sendo quebrado. Isso é bom. Porque onde ainda há quebrantamento, ainda há esperança. Deus não resiste a um coração contrito. E se hoje você está sendo tocado por essa palavra, é sinal de que Ele ainda está chamando. Ainda há tempo de sentir de novo, de enxergar o que você deixou de ver, de ouvir o que antes passava despercebido. Não endureça mais. Não se esconda atrás de fórmulas religiosas. Deus está falando com você agora, não para acusar, mas para despertar, porque a verdade liberta, mas só quando é recebida com humildade. A cultura do cansaço espiritual. Nunca se correu tanto, nunca se produziu tanto, mas também nunca se esteve tão vazio. Você acorda cansado, vive acelerado e termina o dia exausto. E o mais grave, sua alma também está nesse ritmo. A cultura atual celebra a produtividade, mas esquece da presença. Promove agendas cheias, mas ignora corações esgotados. E nessa correria, o espírito vai sendo silenciado. Quantos hoje estão vivendo com Deus por inércia? Oram por obrigação, leem a Bíblia como uma tarefa, vão à igreja como quem cumpre um contrato. Não há mais prazer, nem sede, nem reverência. A chama que ardia se transformou em brasa encoberta, e mesmo assim continuam se movendo, como quem caminha no deserto, mas já esqueceu o som da fonte. A cultura do cansaço espiritual cria cristãos distraídos, insensíveis, desmotivados. Pessoas que ainda acreditam, mas não se alimentam. Que ainda têm fé, mas sem vigor. Que ainda esperam, mas sem convicção. É um esgotamento invisível que não aparece nos exames, mas corrói a intimidade com Deus. Jesus via esse tempo se aproximando. Por isso, Ele nos chamou para o descanso nele. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas muitos trocaram esse alívio por rotinas vazias. Substituíram o secreto pela superficialidade, trocaram o quarto de oração pelo feed de notícias. E agora, mesmo quando tentam orar, não conseguem. Mesmo quando querem ouvir a voz de Deus, há tanto ruído interno que o silêncio parece ensurdecedor. Se você sente que perdeu o vigor espiritual, saiba, não é o fim. É apenas um alerta. Deus está te chamando para parar. Para voltar ao lugar onde tudo começou. Para silenciar o mundo e redescobrir a voz dele. Ele não exige performance. Ele quer presença, e mesmo que a sua fé esteja cansada, Ele ainda estende a mão. Hoje, faça uma escolha. Interrompa a corrida.
Deixe Deus ser o teu descanso, porque não há avivamento possível em uma alma que não aprende a parar para estar com o Pai. A falsa luz, quando o erro se veste de verdade. Nem toda luz vem de Deus. Algumas brilham forte, mas cegam em vez de iluminar. Vivemos tempos perigosos em que o engano não se apresenta como algo grotesco. Ele se disfarça de revelação, de sabedoria, de espiritualidade moderna. Há mensagens suaves demais, conselhos que afagam o ego e líderes que falam o que agrada. Mas por trás do discurso atraente está a desconstrução da verdade. Jesus nos alertou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Isso significa que nem tudo que parece certo é de fato correto. O diabo não precisa tirar você da igreja, ele só precisa deformar o que você acredita dentro dela. Ele distorce versículos, relativiza princípios, coloca sentimentos acima da obediência. E quando você percebe, está seguindo um evangelho moldado ao seu gosto, mas vazio de cruz. A falsa luz seduz porque é confortável. Promete bênçãos sem renúncia, fé sem arrependimento, graça sem transformação. É uma fé que não confronta, que não exige entrega, que não toca nas feridas da alma. Mas a luz de Cristo, essa sim, revela tudo. O que está podre, o que precisa ser curado, o que foi escondido. Talvez você já tenha sido atraído por esse brilho enganoso. Talvez tenha acreditado em frases de efeito, em palavras doces, mas que não traziam vida. Talvez tenha se encantado com o palco, mas perdido o altar. Mas hoje, Deus te chama de volta à luz verdadeira, aquela que não apenas mostra o caminho, mas expõe onde você está, e te convida a sair da escuridão. Não negocie a verdade para se sentir confortável. Não sacrifique a eternidade pela aceitação dos homens. Pergunte-se: o que estou ouvindo me leva a Cristo ou me afasta da cruz? Porque o verdadeiro evangelho é simples, mas profundo. Conforta, mas também confronta. Cura, mas também corrige. E só Ele pode te salvar. O grito calado das Escrituras ignoradas. A Bíblia não é um livro qualquer. É uma carta viva de um Deus que fala, corrige, revela, consola e transforma. Mas muitos a tratam como decoração. Ela está na estante, no aplicativo, na cabeceira da cama, mas não no coração. O grito das Escrituras está calado, não porque perdeu o poder, mas porque muitos perderam a sensibilidade. Hoje, há um excesso de vozes, de opiniões, de doutrinas adaptadas, mas uma ausência profunda da palavra pura. As pessoas leem frases de efeito nas redes sociais, mas não mergulham no texto sagrado. Repetem versículos fora de contexto, mas não vivem os princípios. Estão se alimentando de fragmentos e se esquecendo da fonte. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele sabia que a ignorância espiritual não vem apenas da falta de conhecimento, mas da falta de intimidade. Não se trata de decorar textos, mas de deixar-se moldar por eles. Cada página da Bíblia carrega fogo, direção, consolo, advertência. Mas quando não é ouvida, a alma se perde. A geração atual busca respostas rápidas, soluções instantâneas, mas a transformação verdadeira só vem pela palavra. É ela que quebra cadeias, ilumina a escuridão, confronta o pecado e desperta o espírito. E mesmo assim, muitos preferem o entretenimento ao estudo. Preferem vozes humanas ao sopro do espírito. Talvez você se sinta distante da Bíblia. Talvez tente ler, mas não entenda. Talvez já tenha desistido, achando que não é para você. Mas Deus quer reacender em você o amor pelas Escrituras, não como um ritual, mas como um reencontro. Porque cada vez que você abre a palavra com humildade, Deus fala. E quando Deus fala, algo dentro de você volta a viver. Não deixe a Bíblia fechada enquanto o inferno se move com fúria. Não silencie a única voz que pode te dar direção quando tudo parecer ruído. O grito calado das Escrituras está esperando para ser ouvido.
e transformará sua vida se você permitir. O Espírito Santo foi silenciado. Houve um tempo em que o simples sussurro do Espírito Santo fazia corações tremerem, em que uma oração quebrantava o ambiente, em que lágrimas caíam sem que ninguém tocasse, apenas porque a presença de Deus era real, palpável, viva. Mas hoje, muitos já não ouvem sua voz. Não porque ele se calou, mas porque o barulho interno se tornou maior do que a sensibilidade espiritual. O Espírito Santo é a promessa viva de Jesus. Ele guia, consola, adverte, revela. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos faz lembrar de tudo o que Cristo ensinou. Mas quando deixamos de cultivar um coração sensível, trocamos sua voz por opiniões. Preferimos conselhos humanos à direção divina. E assim, o Espírito é silenciado, não com palavras, mas com desatenção. Quantos hoje estão sendo guiados por sentimentos, por algoritmos, por gurus modernos, mas não pelo Espírito? Quantas decisões têm sido tomadas sem oração? Quantos caminhos trilhados sem sequer perguntar: Senhor, é por aqui? A ausência da voz do Espírito não significa a ausência de Deus, mas sim a ausência de um coração disposto a ouvir. E sabe o que é mais assustador? Podemos estar fazendo a obra de Deus sem a presença de Deus. Podemos pregar, cantar, servir, sem nunca mais ter chorado diante dele. É possível manter as formas e perder a essência. Foi por isso que Davi, ao pecar, clamou: Não retire de mim o teu espírito. Ele sabia que a maior perda não era o trono, mas a presença. Hoje essa é a advertência. Você ainda ouve o Espírito? Ou ele tem sido silenciado pelos seus próprios ruídos, distrações e racionalizações? Porque ele continua falando, através da palavra, das circunstâncias, da paz que excede o entendimento. Mas é preciso calar para ouvir. É preciso quebrantar-se para discernir. É preciso desejar a presença mais do que a performance. Que o Espírito Santo não seja apenas uma doutrina na sua teologia, mas o sopro vivo que conduz cada passo seu. Que ele fale e que você volte a escutar como antes, ou até mais profundo do que nunca. Quando tudo vira normal, a perda do temor. O que antes chocava, hoje diverte. O que antes causava constrangimento, hoje é aplaudido. Lentamente, quase imperceptivelmente, o pecado foi sendo normalizado. E o temor do Senhor, aquele reverente reconhecimento da santidade de Deus, foi sendo silenciado. Vivemos uma era em que o sagrado é banalizado e a graça é tratada como licença. Mas a palavra nunca mudou. Deus continua santo. E onde há santidade há reverência, há limites, há consciência de que não se brinca com o fogo da presença divina. O problema é que muitos confundiram graça com permissividade. Acreditam que Deus entende tudo, aceita tudo, se adapta a tudo. Mas um evangelho sem temor não é evangelho. É autoajuda religiosa, é fé que afasta, em vez de aproximar. A ausência de temor revela um coração anestesiado. Quando já não sentimos culpa, quando o pecado já não incomoda, é sinal de que algo grave aconteceu dentro de nós. Perdemos a sensibilidade. E quando isso acontece, até a voz do Espírito se torna eco distante. Passamos a viver no automático, fazendo o que sempre condenamos, justificando o que antes rejeitávamos. Você ainda sente peso quando erra? Ainda sente aquele incômodo santo quando se afasta? Ou tudo virou rotina espiritual sem confronto? Porque a frieza não começa com um escândalo, mas com pequenos descuidos. Um pecado tolerado aqui, uma oração esquecida ali, uma verdade relativizada mais adiante. E quando se vê, o altar está abandonado. Mas há esperança. O temor pode ser restaurado. Não com medo, mas com reverência. Com aquele tipo de consciência que nos leva a dobrar os joelhos e dizer: Senhor, não me deixa viver longe da Tua vontade. Porque o temor não nos aprisiona. Ele nos protege. Ele nos lembra que a santidade não é uma exigência cruel, mas uma ponte segura até Deus. Jesus ainda chama os que perderam o temor.
Ele não desiste de quem caiu na rotina da frieza. Ele está pronto para reacender o fogo que o pecado tentou apagar. Mas é preciso reconhecer: nem tudo que se tornou comum é normal. Nem tudo que virou moda é justo aos olhos do Pai. E ainda há tempo de voltar, enquanto a porta da graça estiver aberta. A geração da imunidade à voz de Deus. Nunca estivemos tão conectados, e ao mesmo tempo, tão espiritualmente surdos. Fones nos ouvidos, telas nos olhos, dedos acelerados e mentes saturadas. Mas corações vazios, emoções desordenadas, propósitos perdidos. Somos a geração que responde rápido às notificações, mas ignora o sussurro do céu, que dedica horas a vídeos curtos, mas não suporta 10 minutos de silêncio com Deus. Há uma imunidade silenciosa se formando, não contra doenças, mas contra a voz do Espírito. Uma resistência construída por distração, entretenimento e excesso de informação. Uma geração que não nega a fé, mas que vive como se Deus fosse apenas uma ideia distante. Como se a eternidade fosse algo abstrato demais para se preocupar agora. Os sinais estão por toda parte. Jovens com Bíblias no celular, mas sem tempo para lê-las. Adultos que frequentam cultos, mas não carregam a presença. Lares cristãos onde não há mais oração. E tudo parece normal, até que a alma entra em colapso. Até que a dor chega, e a voz de Deus, antes ignorada, se torna o grito que tentamos desesperadamente ouvir outra vez. Mas Deus continua falando. Mesmo em meio ao caos, Ele envia sinais. Uma canção que toca fundo, uma mensagem que confronta, um sonho que inquieta, um versículo que insiste em reaparecer. Ele ainda chama, ainda convida, ainda espera. Mas para ouvi-lo, é preciso interromper o ciclo. É preciso silenciar o mundo para permitir que a eternidade fale mais alto. Você já se perguntou: quando foi a última vez que chorei ouvindo Deus? Que senti paz inexplicável só por estar em oração? Que percebi uma direção clara no meio da dúvida? Se faz tempo, talvez a imunidade tenha se instalado. Mas hoje, o Pai está chamando. Não para julgar, mas para restaurar. Não para exigir, mas para libertar. A cura para a surdez espiritual começa com um passo: reconhecer que nos afastamos e pedir: Senhor, quebra as barreiras que eu mesmo construí. Ele é fiel para abrir os ouvidos que se fecharam, limpar os olhos que se nublaram e reativar o espírito que adormeceu. Ainda dá tempo, mas é preciso parar de correr, parar de rolar a tela, parar e ouvir. O convite que ainda está de pé, mesmo depois de tanto desprezo, mesmo após tantas distrações, quedas, resistências, Jesus ainda está ali, em pé, à porta, batendo. A mesma porta que você fechou quando trocou a intimidade com Deus pelas urgências da vida. A mesma que você trancou quando a culpa falou mais alto que a graça. A mesma que você esqueceu por vergonha, cansaço ou medo. Mas Ele não foi embora. Ele não desistiu. Ele não te apagou da lista. O convite ainda está de pé. Não porque você merece, mas porque Ele ama, porque sua misericórdia é maior do que a tua distância. E porque, diferente dos homens, Jesus insiste. Ele não invade. Ele não força. Ele apenas chama. Sutil, mas constante. Discreto, mas profundo. Quantas vezes você sentiu esse chamado no meio da madrugada? Na letra de uma música? Numa frase pregada como se fosse só para você? Aquilo não era coincidência. Era Ele, sussurrando: volta, ainda dá tempo, eu estou aqui. O convite de Jesus nunca foi apenas para os bons. Foi, e sempre será, para os cansados, feridos, envergonhados, os que tropeçaram e agora não sabem se tem mais lugar na mesa. Mas tem, sempre tem. Há uma cadeira reservada para você no banquete da graça, não com base no seu desempenho, mas no sangue que já foi derramado por você. O céu nunca exigiu perfeição, exigiu entrega, um coração que reconhece sua falência e se joga de volta nos braços do Pai. E é isso que Jesus quer te lembrar hoje. A porta não está trancada,
está só encostada. E ele está ali esperando pelo seu gesto. Um suspiro, um arrependimento, um simples Senhor, me perdoa. A eternidade se move com atitudes simples, com decisões tomadas no secreto. E hoje pode ser o dia em que você decide não ignorar mais esse chamado. Porque o tempo está passando. E cada novo, depois eu resolvo, é uma oportunidade perdida. Mas agora, neste momento, a graça ainda está escancarada. E o convite, ainda vivo. A única pergunta que resta é: você vai continuar ignorando ou vai abrir? A semente plantada no secreto. Nem todo avivamento começa com barulho. Nem toda transformação espiritual começa em multidões. Algumas das maiores obras de Deus começam em silêncio, no invisível, no secreto. Enquanto o mundo valoriza o que é público, Deus observa o que ninguém vê. Enquanto as redes sociais mostram vitórias aparentes, o céu honra as lágrimas escondidas, os joelhos dobrados no escuro, a fé que não precisa de aplauso. Há mães que oram em silêncio pelos filhos há anos, pais que clamam por restauração no casamento sem que ninguém saiba, jovens que jejuam em segredo por um avivamento na escola, intercessores anônimos que sustentam ministérios inteiros com suas súplicas. Essas são as sementes espirituais que o tempo não corrompe, que o esquecimento humano não apaga, que o céu contabiliza com precisão divina. Jesus falou sobre isso, sobre o quarto fechado, sobre o Deus que vê em secreto e recompensa em público. E o que muitos não entendem é que quando tudo parece estéril, é justamente quando a semente está rompendo a terra. O invisível não é ausência de ação, é o campo onde Deus prepara o impossível. A oração que você achou que não passou do teto foi a que moveu o trono. O silêncio que você interpretou como abandono era, na verdade, o tempo da germinação. O mundo pode zombar da sua fé escondida. Podem dizer que você está perdendo tempo, que já tentou demais, que deveria seguir em frente. Mas continue plantando no secreto. Porque o Deus que vê o oculto está prestes a revelar a colheita. E quando ele revela, é abundante, é visível, é sobrenatural. Você não está só. Há muitos que, como você, foram chamados para cavar poços em terra seca, para regar com lágrimas o que ainda não floresceu. Mas o tempo de florescer está chegando. E aqueles que insistiram no secreto serão os primeiros a ver o mover. Aqueles que acreditaram no invisível serão os primeiros a experimentar o impossível. O despertar no vale do desespero. É no vale que a alma grita mais alto. Quando o chão desaparece sob os pés, quando os planos falham, quando as pessoas somem, quando as orações parecem não ter retorno. É ali, entre as ruínas das certezas humanas, que Deus começa a sussurrar o que só se ouve no desespero. Há um tipo de despertar que não vem pela inspiração, mas pela dor. E por mais que doa admitir, muitos só se voltam para Deus quando tudo desaba. O vale do desespero não é o fim da história, é o ponto exato onde o céu começa a reescrever uma nova. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em sementes. Ele faz do desespero um terreno fértil para o avivamento interior. Ele não se impressiona com o colapso humano, porque ele é especialista em reconstruções impossíveis. Ele não desiste do vaso quebrado, porque o ouro da graça preenche rachaduras. Quantos hoje estão aí, prostrados, dizendo: acabou, não tem mais saída, não tem mais volta? Mas ouça, é aí que o céu se movimenta. É quando o ser humano reconhece seu fim, que Deus revela o começo. Jesus não tem repulsa pelo seu fundo do poço, pelo contrário, ele desce até lá para te encontrar. Ele entra na caverna do medo, na cela da culpa, na sombra da morte, e sussurra: eu estou aqui. Esse é o despertar que poucos entendem. Não é sobre euforia espiritual, é sobre lucidez, clareza, reconhecimento. É a revelação de que nada neste mundo satisfaz, que correr atrás do vento não preenche, que longe de Deus tudo é perda. E esse entendimento, embora venha com dor, é graça, é vida. É o Espírito acordando o coração adormecido. É o chamado que penetra o mais profundo,
e convoca o filho perdido a voltar para casa. Se você está nesse vale, não se desespere. Esse lugar escuro pode ser o útero de um novo tempo. Esse colapso pode ser o eco da misericórdia. E o que hoje parece o fim pode ser, na verdade, o início de uma história que será contada com lágrimas, mas também com glória. A volta dos que ouviram. Há pessoas que caminharam longe de Deus por anos, que apagaram a chama da fé, ignoraram sinais, recusaram chamados, que preferiram o conforto da ilusão ao confronto da verdade. Mas em algum ponto do caminho, a voz que antes era abafada começou a ecoar de novo. Silenciosa, firme, insistente. Uma lembrança. Um versículo esquecido. Um sonho que parecia comum, mas tinha peso eterno. Assim começa o retorno, com pequenos sinais que o céu usa para despertar um coração endurecido. A volta dos que ouviram não acontece em palcos, mas no íntimo. Não exige aplausos, apenas arrependimento. E não depende de perfeição, mas de disposição. Porque Deus não exige que voltem perfeitos. Ele só quer que voltem. E quando voltam, não encontram um trono de julgamento, mas braços abertos. Um pai que corre ao encontro, que restaura a identidade, que veste de novo, que sela com anel de aliança. O inimigo sussurra: você foi longe demais. Mas o Espírito responde: eu estive com você até no deserto. O inferno diz: você envergonhou a fé. Mas Jesus afirma: minha graça é suficiente, porque o amor de Deus não se esgota quando pecamos. Ele se revela de forma mais intensa. E o retorno é possível, mesmo depois de anos de distância, mesmo com marcas profundas, mesmo com histórias confusas. Deus é especialista em recomeços. Talvez hoje, ao assistir isso, você perceba que também se afastou, que se acostumou com o ruído da vida e silenciou a voz do Espírito, que trocou o altar pela distração, que deixou o primeiro amor enfraquecer. Mas ainda há tempo, ainda há graça, ainda há um caminho de volta. Não importa quão longe você tenha ido, a voz dele ainda te chama. Não com condenação, mas com esperança. E quando você responder, algo muda. Não só no céu, mas dentro de você. A alma reencontra o eixo. A visão volta a clarear. A vida ganha peso eterno. Porque quem volta não é o mesmo que partiu. É alguém transformado pela misericórdia. O último sinal. Como saber se é agora? Jesus foi claro ao dizer que haveria sinais. Não para causar medo, mas para gerar discernimento. Guerras, rumores de guerras, nações em colapso moral, amor esfriando, falsos mestres multiplicando-se. Não são apenas eventos históricos, são ecos espirituais, convocações à vigilância. Mas muitos zombam, ignoram, relativizam. Dizem, sempre foi assim, e por isso, permanecem adormecidos quando deveriam estar despertos. Mas quem tem ouvidos espirituais sente, algo mudou. O mundo está em um ponto de inflexão. O que era exceção virou regra. O que era pecado virou estilo de vida. E o que antes causava espanto hoje já não incomoda mais. A banalização do mal é um dos sinais mais perigosos, porque anestesia a alma. É como uma febre baixa, que não assusta, mas mata aos poucos. Jesus não disse que o fim viria com explosão, mas com indiferença. Assim como nos dias de Noé, há uma urgência que não pode mais ser ignorada. E ela não está apenas nas catástrofes, mas nos detalhes. Na ausência de temor, no abandono da palavra, no crescimento de uma espiritualidade superficial e performática, nas multidões que seguem sinais, mas rejeitam a cruz, na busca por bênçãos sem transformação, na fome por experiências sem raiz. O último sinal talvez não seja um evento global, mas uma pergunta íntima. Você ainda escuta a voz de Deus? Porque a maior tragédia não é o mundo estar em trevas, é a igreja esquecer sua luz. Não é o caos lá fora, mas o silêncio dentro do altar. Jesus advertiu: vigiai. E quem vigia não se acomoda.
Não adia decisões. Não deixa para depois o que o Espírito clama hoje. Se você sente que algo dentro de você está sendo confrontado agora, não ignore. Pode ser o último chamado antes de uma nova estação. Pode ser a oportunidade final antes do endurecimento completo. A eternidade está próxima, e não se trata de adivinhar datas, mas de discernir tempos. E o tempo é agora. Hoje é o dia de ouvir. Hoje é o dia de voltar. Arrependimento real, não religioso. Existe um arrependimento que muda posturas, que muda direções, que altera o ritmo da alma. Mas também há aquele outro, superficial, teatral, condicionado pela culpa ou pela pressão alheia. Jesus não veio buscar performances religiosas, mas corações quebrantados. Não está interessado em lágrimas ensaiadas, mas em uma transformação que começa no profundo e respinga em toda a vida. Arrependimento real não é dizer "me perdoa", com medo de punição, mas reconhecer: eu feri o coração de Deus. É voltar não porque a vida deu errado, mas porque o Espírito revelou que o afastamento era o verdadeiro erro. E essa volta tem marcas. O orgulho começa a ceder. O perdão passa a ser buscado. A voz do Espírito volta a ser prioridade. O que antes parecia normal, o pecado tolerado, a frieza espiritual, a indiferença à presença de Deus, agora incomoda. Porque onde há arrependimento genuíno, há aversão ao velho eu. Religiosidade cria máscaras, apresenta versões editadas de si mesmo, faz de tudo para parecer certo sem de fato mudar o interior. Mas Jesus nunca foi impressionado por exterior. Ele expôs fariseus, confrontou a aparência e sempre buscou verdade no secreto. Quando ele encontra alguém verdadeiramente arrependido, não importa o passado, a cura, a restauração, a festa no céu. E talvez seja esse o chamado que ecoa hoje: deixar as máscaras, parar de fugir, admitir que você precisa de um recomeço, não baseado em tentativas humanas, mas em rendição total. O arrependimento real nos traz de volta ao lugar onde tudo começou. Amar a Jesus acima de tudo. Desejar sua presença mais do que suas bênçãos. Ter fome da palavra como no início. Ser leve, sincero e apaixonado de novo. Esse é o tipo de arrependimento que muda histórias, que restaura ministérios, salva famílias, reacende a fé. E esse é o arrependimento que Jesus está esperando encontrar em você. A oração que Jesus está esperando. Nem todas as orações chegam ao céu. Algumas são ditas apenas com os lábios. Outras são gritos disfarçados de palavras bonitas. Mas há uma oração que rompe os céus. Aquela que nasce do quebrantamento verdadeiro. Aquela que não se preocupa com fórmulas ou repetições. Que não está tentando convencer a Deus de nada, mas apenas abrir o coração, como quem rasga a alma diante de quem já sabe tudo, mas quer ouvir mesmo assim. Essa é a oração que Jesus espera. A oração que diz: eu não aguento mais viver longe de ti. Não com vergonha, mas com saudade. Não com culpa, mas com sede. Uma oração que não pede coisas, mas pede por Ele. Que reconhece: eu me perdi, mas agora eu quero voltar. Ele não resiste a esse tipo de clamor. Ele para tudo para ouvir. O coração contrito é como música no céu. Você pode ter feito muitas orações antes, mas essa precisa ser diferente. Não precisa ser longa, nem perfeita. Só precisa ser sincera. Você pode começar com uma frase: Senhor, me acorda por dentro, porque talvez você não esteja em pecado escandaloso, mas em um sono perigoso. Uma anestesia espiritual que te fez parar de sentir, de ouvir, de responder ao toque do Espírito. Jesus não está esperando você melhorar para orar. Ele está esperando você orar para ser restaurado. A oração é o ponto de reconexão, o início da reconstrução, o lugar onde a voz dele volta a ser clara. E às vezes, tudo começa com um sussurro: eu estou aqui, Jesus. Ainda sou teu. Hoje a oração que ele espera é essa. Sem disfarces, sem roteiro, sem medo. Apenas você e ele.
E quando você orar assim, não duvide. Ele já está respondendo antes mesmo da última palavra, reconstruindo o altar que você derrubou. Você se lembra de como era no início? Quando falar com Deus não era uma obrigação, mas um privilégio. Quando a Bíblia não era apenas um livro, mas uma carta viva. Quando a adoração não dependia de ambiente ou música, porque o seu coração era o altar. O tempo, os tombos e as distrações foram desgastando esse lugar sagrado, não de pedra, mas de prioridade. Reconstruir o altar é mais do que voltar a frequentar cultos. É retornar ao lugar secreto com Deus. É restaurar a intimidade que foi trocada por correria. É colocar novamente o fogo no centro da vida, mesmo que ele pareça pequeno no começo. Toda grande chama começa com uma centelha, e essa centelha pode nascer hoje, com uma simples decisão. Senhor, eu volto ao altar. O altar derrubado não precisa ser motivo de vergonha, mas um sinal de que é hora de recomeçar. Como em Elias no Monte Carmelo, o primeiro passo antes do fogo descer foi restaurar o altar. Talvez sua oração precise ser: Espírito Santo, me ensina a construir de novo. E ele fará. Tijolo por tijolo, hábito por hábito, dia após dia. Leia a palavra mesmo sem vontade. A fome volta quando você começa a comer. Ore mesmo que em silêncio. Deus ouve os pensamentos antes das palavras. Louve mesmo em meio ao cansaço. O céu responde a um coração sincero, não a uma performance ensaiada. O altar é feito de entrega, não de perfeição. Essa reconstrução é pessoal. Ninguém pode fazer por você, mas uma vez iniciada, ela transforma tudo ao redor. Sua casa sente, seu espírito acende, sua vida muda, e o céu se alegra. Porque todo altar restaurado se torna um lugar de encontro. E Jesus nunca deixou de vir aonde ele é desejado de verdade. Profecia sobre aqueles que voltam. Deus nunca perdeu o controle da sua história. Mesmo nos dias em que você se calou. Mesmo quando tudo parecia desviado, distante ou destruído. Há uma palavra liberada sobre quem volta. Restaurarei os anos que foram consumidos. Isso não é um consolo vazio. É uma promessa eterna. O Pai não apenas recebe o Filho que retorna, ele o restaura, honra e reposiciona. Há pessoas que carregam culpa, vergonha, medo de não serem mais usados por Deus. Pensam que falharam demais, que se afastaram demais, que não há mais plano para elas. Mas Deus não trabalha com rascunhos. Ele trabalha com redenção. E quando você volta, Ele não apenas te perdoa, Ele reacende o propósito que parecia perdido. O retorno é o início de uma nova estação. É como José saindo da prisão direto para o trono. Como Pedro sendo restaurado por Jesus à beira-mar, depois de negar o Mestre. Como Davi sendo levantado mesmo depois do pecado, para gerar uma linhagem real. Deus não cancela o chamado. Ele renova a missão, fortalece a identidade e amplia a unção. Você pode ouvir agora o sussurro dele no seu espírito. Eu ainda quero usar você. Não importa a bagagem que carrega. Ele transforma feridas em autoridade. Histórias quebradas em testemunhos vivos. Pessoas comuns em instrumentos eternos. Há uma geração esperando pela sua voz. Um ministério que só você pode cumprir. Uma área de influência que foi desenhada para o seu alcance. Essa é a profecia. Os que voltam serão usados com ainda mais poder, graça e profundidade. Não porque merecem, mas porque se renderam. Deus não busca currículos, busca corações. E se o seu agora está disponível, então prepare-se. O céu está prestes a liberar sobre você algo novo, algo puro, algo eterno. A última instrução que muitos ignoram. Jesus não disse apenas, orai. Ele disse, vigiai e orai. Porque a oração sem vigilância se perde na distração. A fé sem vigilância se enfraquece no costume. E o amor sem vigilância se apaga no tempo. A vigilância é a lâmpada acesa na escuridão. É a consciência espiritual desperta quando tudo ao redor parece adormecido. E o trágico é que muitos creem.
mas não vigiam. Vigiar não é viver com medo, é viver com atenção. Atenção ao coração, às motivações, aos pequenos desvios que parecem inofensivos, mas nos afastam da presença. O diabo não entra com chifres, ele entra com distrações, com cansaço, com ofertas de conforto que anestesiam o espírito. E quando você menos percebe, a lâmpada apagou. Jesus contou sobre as 10 virgens. Todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, mas só 5 tinham azeite extra. O que diferenciou as prudentes das tolas não foi aparência, mas vigilância. Elas estavam preparadas, sensíveis, prontas. E a pergunta que ecoa hoje é: você tem azeite suficiente? Seu espírito ainda acende quando ouve a voz de Deus? Ou se acostumou a viver com Ele em silêncio? Vigiar é reeducar a alma. É escolher onde fixar os olhos, o que alimentar nos pensamentos, com quem caminhar. É prestar atenção ao que nos esfria. É cultivar temor, mesmo no tempo da graça. Não se trata de paranoia espiritual, mas de uma vida sensível à eternidade. Uma vida que se recusa a dormir enquanto o noivo está à porta. Essa talvez seja a advertência mais negligenciada da geração atual. Uma geração que ora por bênçãos, mas esquece de vigiar o coração, que deseja ser usada por Deus, mas não cuida do caráter. Jesus sabia disso, por isso deixou claro: vigiai, porque quem vigia permanece. Quem vigia não se perde no meio do caminho. Quem vigia ouve a trombeta e reconhece o chamado. A última porta ainda está aberta. Há uma porta diante de você agora. Não é uma metáfora. Não é apenas poesia. É um convite divino, uma chance real, uma oportunidade eterna. Muitos já passaram por ela em silêncio, outros a ignoraram por completo. Mas ela continua ali, aberta. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei. Não importa quantas vezes você desviou, quantas vezes disse amanhã para Deus, quantas vezes tratou o sagrado como se fosse comum, Ele ainda está chamando, ainda está batendo, ainda está esperando, porque o amor dele não se cansa. Ele não bate para sempre, mas enquanto bate é misericórdia pura estendida sobre a sua vida. Essa porta é o lugar da rendição, do recomeço, do reencontro, do renascimento. É onde o velho morre e o novo começa. Onde lágrimas viram cura. Onde o silêncio vira resposta. Onde o medo vira coragem. É estreita, sim, mas leva à vida. E é Jesus quem segura a maçaneta do lado de fora, chamando com voz mansa: abra. Não confie no tempo. Não pense que terá outra chance igual. Não adie mais o que o céu está te oferecendo agora. Porque essa pode ser a última porta antes do fim de um ciclo. Antes da volta dele. Antes do fim da graça. E você sabe, algo dentro de você sente. É como se o Espírito Santo gritasse suavemente: é agora. Se o seu coração está queimando, mesmo que discretamente, isso já é um sinal. Então ore comigo. Silencie tudo ao seu redor. Feche os olhos e diga com verdade: Jesus, eu abro a porta. Volta a habitar em mim. Eu sou teu. Porque quando essa oração sobe, algo muda. Algo se parte no mundo espiritual. E o céu se inclina sobre você. E agora, silêncio. Que a última palavra seja dele, e não nossa. Que a presença dele feche este momento, como uma cortina de luz sobre sua alma. Porque você ouviu. Você prestou atenção. E isso já é o começo de uma nova história. O dia em que o silêncio será quebrado. Há um tempo para tudo. Tempo de semear, tempo de colher. Tempo de falar, tempo de calar. Mas há um tempo chegando em que o silêncio será quebrado não pela voz do homem, mas pelo som do céu. Um som que muitos já não acreditam que ouvirão. Um som que não será transmitido pelas redes, mas reverberará no espírito dos que vigiaram. A palavra diz que o Filho do Homem virá como um ladrão na noite, não por maldade, mas por surpresa.
Porque quando tudo parecer normal, comum, repetitivo, ele voltará. Não haverá aviso nas manchetes, não haverá sinal no céu como Hollywood pinta. Haverá sim um romper de dimensão, uma presença que cortará o tempo, um clarão na alma dos atentos. Jesus já advertiu: 2 estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Estar perto fisicamente não será garantia de ser levado espiritualmente. Viver entre os santos não será o suficiente. Estar dentro da igreja não garante arrebatamento, é estar dentro de Cristo que garante. E isso não se improvisa no último segundo. Isso se constrói em secreto. O silêncio de Deus em certos momentos não é ausência, é preparação, é graça estendida, é misericórdia que espera. Mas virá o dia em que o tempo cessará. O relógio do céu soará, e os que zombaram tremerão. Os que adiaram se desesperarão. Mas os que creram, os que permaneceram, os que mesmo feridos escolheram vigiar, esses ouvirão o som do céu e saberão: chegou o dia. Esse capítulo é um lembrete urgente, não para causar medo, mas para despertar a alma, porque a volta dele é certa. E o dia do retorno será o fim da escolha. Por isso hoje ainda é o tempo da decisão, antes que o silêncio seja interrompido por um som que só os preparados entenderão. Quando a graça for retirada. Há algo que muitos evitam pensar. O que acontecerá quando a graça for retirada? Essa pergunta parece dura demais, mas é necessária. Porque a graça não é um crédito eterno sem fim. Ela é uma dádiva sagrada que tem tempo, tem peso e tem propósito. E o tempo da graça está correndo. Agora mesmo. Vivemos em uma era onde tudo parece tolerado. O mal virou entretenimento. O pecado virou estilo de vida. O erro, uma escolha pessoal que ninguém mais pode confrontar. E por trás disso, uma mentira se espalha. Deus entende. Sim, Ele entende. Mas Ele também é justo. E todo tempo de graça é seguido por tempo de juízo. A Bíblia fala de um dia em que o Espírito será retirado. Um dia em que os homens buscarão a verdade, mas não a encontrarão mais. Um tempo em que portas se fecharão como na arca de Noé, não por crueldade, mas porque o tempo da decisão terá terminado. E quem zombou da chuva antes, vai sentir falta da arca depois. Hoje, você ainda pode escolher, ainda pode clamar, ainda pode se arrepender, ainda há intercessores, ainda há lágrimas sendo derramadas por almas, ainda há mensagens sendo pregadas, ainda há sussurros do Espírito tentando alcançar os corações endurecidos. Mas haverá um dia em que o eco dessas mensagens será silêncio. Não se engane, a graça é poderosa, mas não é passiva. Ela confronta, ela chama, ela transforma, mas também se retira quando é rejeitada demais. É por isso que essa advertência de Jesus soa tão forte. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Não espere perder para valorizar o que hoje está disponível de graça. Porque o que vem depois não será mais convite. Será colheita. E ninguém colhe o que não plantou. Portanto, enquanto ainda se pode dizer hoje, não endureça seu coração. A porta ainda está aberta. A graça ainda está sobre nós. Mas por quanto tempo? A urgência que o mundo não sente. Você já percebeu como o mundo segue em distração? Enquanto o céu emite sinais, a terra gira em euforia. As pessoas correm atrás de metas, dinheiro, status, prazeres, e quanto mais conquistam, mais vazias se tornam. A alma está faminta, mas poucos sabem disso. Vivem anestesiados. E o pior, chamam essa dormência de vida normal. Jesus advertiu: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, até que veio o dilúvio. O problema não era o comer ou o beber, era a indiferença. Viviam como se a eternidade fosse um mito, como se o fim nunca fosse chegar, como se o juízo fosse uma superstição de gente fraca. Essa é a geração que normalizou o afastamento de Deus, que banalizou o sagrado, que zombou dos que se consagram, que chamou de fanatismo aquilo que era santidade.
que desprezou a oração e trocou a presença por performance. E enquanto isso, os céus continuam gritando: arrependam-se, voltem, acordem. Mas poucos escutam. E os que escutam, muitas vezes hesitam. Sentem o toque do Espírito, mas adiam o retorno. Esperam uma ocasião perfeita, um empurrão, um sinal maior. E não percebem que o maior sinal já foi dado. O tempo ainda está disponível. Essa é a urgência que o mundo não sente. Porque o mundo ama o agora. Mas Jesus veio nos preparar para o sempre. E o tempo de se preparar é este. Não é depois da crise, nem depois da promoção, nem quando as coisas se estabilizarem. É agora. Agora é o dia da salvação. Agora é o momento de dizer: Senhor, desperta minha alma. Se o mundo continua dormindo, que ao menos você desperte. Se todos seguem no fluxo da distração, que ao menos você escolha nadar contra ele. Porque o arrependimento de amanhã pode ser tarde demais, mas o arrependimento de hoje ainda encontra os braços do Pai abertos. O falso evangelho que adormeceu a consciência. Nem todo silêncio é paz. Às vezes, é anestesia. E o que adormeceu muitos corações não foi o pecado em sua forma bruta, mas a mentira disfarçada de verdade. Um evangelho diluído, sem cruz, sem renúncia, sem confronto. Um evangelho que promete bênçãos sem arrependimento, vitória sem guerra, céu sem transformação. Jesus advertiu sobre isso. Disse que viriam falsos profetas. Disse que nos últimos dias muitos seriam enganados. Mas o que ninguém esperava era que o engano viria do púlpito, de vozes que usam o nome de Deus, mas não falam segundo o Espírito. Homens que trocam a palavra por aplausos, que amaciam a verdade para manterem influência, que pregam conforto ao invés de conversão. E o povo, cansado, ferido, em busca de alívio rápido, acaba cedendo. Troca alimento sólido por doçura superficial, troca confrontação por motivação, troca o altar por palcos, e aos poucos, sem perceber, o fogo apaga. A voz da consciência silencia, e a alma se acostuma com o engano, mas há um clamor no céu por restauração. Uma convocação para que o verdadeiro evangelho volte a ser pregado, o evangelho que salva, sim, mas que também molda, que cura, mas que também confronta, que abraça, mas que também chama ao arrependimento. Um evangelho que aponta para a cruz, e não para o ego. Se você percebe que sua fé tem sido construída em promessas fáceis, é hora de voltar. Voltar ao Cristo que chorou no Getsêmani, que foi rejeitado, que carregou sua cruz. O verdadeiro evangelho não adormece a consciência, ele a desperta. Ele mexe com o interior, ele quebra as defesas, ele nos conduz ao quebrantamento. Você não precisa de mensagens agradáveis. Você precisa de um encontro real com a verdade que liberta. E essa verdade tem nome: Jesus. Ele não veio fazer você se sentir bem com o seu pecado. Ele veio te salvar dele. Ainda há tempo para despertar, mas apenas a verdade tem o poder de te acordar. A cegueira que vem da familiaridade. Há um tipo de cegueira que não nasce da escuridão, mas da luz excessiva. Quando algo sagrado se torna comum aos olhos, perde-se a reverência. E o que antes gerava temor, hoje é tratado com indiferença. Foi exatamente isso que aconteceu com os que cresceram perto da presença, mas deixaram de percebê-la. Jesus viveu isso. Em Nazaré, sua própria terra, não pôde realizar muitos milagres, não porque lhe faltava poder, mas porque ali lhe faltava fé. Eles o conheciam como o filho do carpinteiro. Sabiam seu nome, seu rosto, sua história. E foi justamente por acharem que o conheciam que deixaram de crer. A familiaridade pode matar a sensibilidade espiritual. Pessoas que já foram tocadas, que já choraram em cultos, que já viram Deus agir, agora vivem como se nada mais os surpreendesse. Oram por obrigação, leem a Bíblia por rotina, vão à igreja por hábito, não pecaram abertamente, mas se perderam silenciosamente. A maior tragédia não é o escândalo público, é a frieza particular. É estar perto da presença e não se quebrantar. É cantar canções sem se conectar.
É ouvir a palavra e já saber o final, sem deixar que ela te transforme. Jesus te advertiu sobre isso, sobre corações que ouvem, mas não se rendem, olhos que veem, mas não se comovem. O maior perigo não é rejeitar Deus, é acostumar-se com Ele, torná-lo um conceito, uma ideia, uma presença tolerada e não reverenciada. Mas hoje, se você ouviu esta palavra e algo ainda pulsa aí dentro, há esperança. A familiaridade não precisa ser o seu fim. Você pode pedir: Senhor, reacende em mim o temor. Devolve-me o encanto pela tua presença. Tira dos meus olhos a névoa da indiferença. Quem ora assim, encontra graça. E quem reconhece sua frieza, já deu o primeiro passo para aquecer de novo o coração. Quando a urgência eterna é sufocada pelo agora, vivemos como se houvesse tempo de sobra. Como se a eternidade fosse um assunto distante, reservado para funerais e domingos em que algo nos emociona. Mas Jesus advertiu: vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora. E ainda assim, ignoramos o relógio celestial como quem acha que a vida sempre vai esperar mais um pouco. A maior artimanha do inimigo não é te convencer a negar Deus. É te manter ocupado demais para pensar nele. É te prender no agora com distrações, com metas, com preocupações passageiras que consomem sua energia e roubam sua devoção. Você acorda correndo, dorme exausto, e no meio disso tudo, sua alma grita por atenção, mas é silenciada pelo fluxo do cotidiano. A eternidade foi sendo empurrada para o depois, a oração para quando sobrar tempo, o arrependimento para quando eu estiver pronto, o chamado para um dia, quem sabe, e assim vai se vivendo como se a graça fosse infinita, como se Jesus não tivesse falado sobre portas que se fecham, lâmpadas que se apagam, noivas que perdem o noivo porque estavam despreparadas. Mas a palavra ainda insiste: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque a eternidade não começa na morte, ela começa na decisão. Cada escolha sua está construindo uma direção. E negar isso é viver como tolo, construindo castelos de areia sob promessas que o mundo não pode cumprir. Você pode continuar adiando, se distraindo, postergando, ou pode reconhecer que a sua alma tem urgência, que há algo maior chamando você, que não é apenas uma emoção momentânea, é o Espírito te sacudindo para acordar, para viver com propósito, com vigilância, com olhos no céu e pés firmes na palavra. O tempo está passando, mas ainda há tempo para voltar. A voz que clama no deserto da sua alma. Nem sempre o deserto é um castigo. Muitas vezes ele é um palco. Um lugar onde todas as distrações são caladas, onde o barulho da multidão some e só resta uma voz, a voz de Deus. Foi no deserto que João Batista preparou o caminho. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação. E é no deserto da tua alma que Deus quer restaurar aquilo que o conforto apagou. O deserto revela. Ele mostra o que te sustentava de verdade. Tira as muletas, quebra os ídolos, expõe os desejos ocultos. E no meio dessa secura uma sede mais profunda nasce. A sede pelo que é eterno, pelo que o mundo não consegue dar. Uma sede que nenhuma distração consegue matar. Uma fome que nenhum sucesso pode saciar. Jesus te advertiu sobre isso. Sobre dias em que o amor se esfriaria. Sobre tempos em que a apostasia seria sutil, revestida de rotina, de religião sem vida, de fé sem fogo. E muitos só acordam para isso quando tudo ao redor desmorona. Quando o casamento esfria, quando os amigos se afastam, quando a conta zera, quando a saúde falha, quando o chão que parecia firme começa a afundar. É ali, nesse vale seco, que uma voz clama: endireitai os caminhos do Senhor. Essa voz é suave, mas firme. Ela não te condena, mas também não te conforta na estagnação. Ela te chama para voltar, para limpar os olhos empoeirados e ver a glória que ainda está de pé, para sair do engano, da frieza, da superficialidade, para deixar de apenas sobreviver espiritualmente e voltar a viver com o coração em chamas.
O deserto pode ser um lugar de dor, sim, mas também pode ser um altar, um ponto de reencontro, um novo começo. Se você parar agora, em silêncio, vai perceber. Ele ainda está aí, esperando você abrir os ouvidos mesmo que tudo pareça seco. Porque até no deserto há uma voz. A porta que ainda está entreaberta. O céu ainda espera. O coração de Deus continua batendo por aqueles que se afastaram, por quem duvidou, por quem endureceu, por quem se perdeu nas próprias escolhas. Jesus te advertiu sobre isso, não para te assustar, mas para te despertar. Porque ele sabia. Haveria um tempo em que muitos ignorariam o sagrado, trocariam o eterno pelo imediato e fechariam os ouvidos à verdade. E esse tempo é agora. Mas aqui está a boa notícia. Ainda não é o fim. A porta que conduz à graça não está totalmente fechada. Ela range sim. Porque muitos já tentaram fechá-la com rebeldia, com desculpas, com orgulho. Mas ela ainda está entreaberta, sustentada pela misericórdia daquele que não desiste de você. Esse é o momento de decisão. Não mais uma emoção passageira, não mais um vídeo que te toca e depois você esquece. É a hora de voltar com profundidade, com entrega real, com fome de Deus. Porque se Jesus te advertiu, é porque Ele se importa. Ele te avisou porque Ele te ama. E o amor dele não é passivo. Ele te persegue no silêncio, te encontra nas crises e te chama no meio da tua rotina. Ele está aqui, agora. Você pode continuar adiando, ou pode cair de joelhos e dizer: Senhor, estou aqui. Eu ouvi, eu entendi, eu volto. E quando você faz isso, o céu inteiro se move. Porque nenhuma lágrima sincera de arrependimento é ignorada. Nenhum passo em direção à cruz é pequeno demais. Nenhum coração quebrado é desprezado pelo Rei. O tempo da graça ainda pulsa. A porta ainda não foi trancada, mas ela não ficará aberta para sempre. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Agora é com você.